Combinar direitinho isso aí, se Deus quiser, em breve. Amados, hoje vamos estudar sobre a vida de Basílio de Cesareia. Então, os irmãos, prestem atenção na leitura desta pequena biografia. Espero que seja edificante para a sua vida também. O nosso objetivo é trazer biografias de homens de Deus para ver como eles viveram, os exemplos que a gente pode aprender, reconhecer que precisamos melhorar cada vez mais e que, apesar dos nossos pecados e falhas, nós podemos deixar marcas, que abençoem outras vidas. Então, Deus abençoe você que está aí nos acompanhando. Basílio de Cesareia. Quem é este homem? Já ouviu falar? Vai ouvir agora. Diz assim: a região da Capadócia ficava no sul da Ásia Menor, na atual Turquia, e surgiram ali três dos maiores pensadores cristãos do século IV. Eles são Basílio, bispo de Cesareia, seu irmão Gregório, que se tornou bispo da pequena cidade de Nissa, famoso por suas obras sobre a contemplação mística, e o amigo dos dois, Gregório de Nazianzo, que por um breve período ocupou o bispado de Constantinopla, e cujos hinos são obras clássicas da igreja grega. Estes três vieram a ser conhecidos como os pais capadócios. Basílio, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo continuaram a obra de Atanásio. Lembra que a gente falou de Atanásio? Justo Gonzalez afirma que, sem Atanásio, a obra dos capadócios seria impossível. E sem os capadócios, a obra de Atanásio não teria chegado à realização final. A família de Basílio era cristã, rica e numerosa. Uma verdadeira igreja doméstica. Seus avós paternos, Basílio e Macrina, que havia sido educada por Gregório Taumaturgo, um discípulo de Orígenes, passaram 7 anos escondidos durante a perseguição do imperador Diocleciano. Outros familiares os acompanharam nesse exílio, dentre eles seus 2 filhos, Gregório de Basílio, Gregório, tio de Basílio de Cesareia, mais tarde chegou a ser bispo. O presbítero Basílio, o pai de Basílio, foi um famoso advogado e mestre de retórica. Ele se casou com uma cristã chamada Emília, cujo pai, também cristão, morrera como mártir. Portanto, os avós de Basílio eram todos cristãos, tanto por linha paterna como materna. E um de seus tios era bispo. Basílio e Emília tiveram 10 filhos, 5 mulheres e 5 homens. Das primeiras somente conhecemos Macrina, que foi reconhecida como mestra da vida espiritual. Dos homens, 4 são conhecidos: Basílio, Naucrácio, Gregório de Nissa e Pedro de Sebástia. Por volta de 330, nasceu Basílio em Cesareia da Capadócia, atual Kayseri, no centro da Turquia, com uma saúde frágil que o acompanharia por toda a sua vida. Seus pais oraram sem cessar. Uma visão, porém, apaziguou o pai, dizendo-lhe que o filho viveria. Uma camponesa foi trazida para amamentar a criança, e assim travou-se uma amizade forte entre Basílio e o irmão de leite Doroteu, que mais tarde foi ordenado presbítero. Basílio era o orgulho de seu pai, que tivera de esperar mais de 10 anos por um filho homem, e que tinha esperanças de que o menino continuaria sua fama de advogado e orador. Assim o pai ofereceu-lhe a melhor educação possível. Basílio estudou primeiro em Cesareia, a principal cidade da Capadócia, depois de Antioquia, Constantinopla e Atenas. Ali estudou com Gregório, filho do bispo de Nazianzo, na Capadócia, e que mais tarde viria a ser também bispo de Nazianzo. Nasceu uma amizade duradoura entre os dois. Com eles, em Atenas, havia um futuro imperador, Juliano, que durante seu breve reinado tentou reconduzir o império ao paganismo. E por isso foi
conhecido como o apóstata. Retornando de Atenas, Basílio estabeleceu-se como professor de retórica em Cesareia. Depois de um ano de ensino, ele passou por uma profunda renovação espiritual. Ele deixou o magistério para estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus, que lhe havia sido revelado em Cristo. Como escreveu depois, ele foi como que acordado de um sono profundo, dirigido para a admirável luz do Evangelho. Basílio foi batizado em 357, veja, 357 pelo bispo de Cesareia, Diânio. Empreendeu então novas viagens percorrendo o Egito, a Palestina, a Síria e até Mesopotâmia para obter informações sobre a vida monástica nessas regiões. Com a morte do pai, vendeu a herança que recebeu e a distribuiu entre os pobres. Olha que coisa interessante, né? Será que hoje em dia a gente vê ainda isso? São suas palavras as seguintes. Por conseguinte, tendo lido o Evangelho e visto claramente que o caminho mais importante para a perfeição é a venda das posses, dividindo-as com os irmãos necessitados, a renúncia total pela solicitude desta vida e a recusa de se deixar levar por afeições pelas coisas da terra, orei para encontrar algum dos irmãos que tinham escolhido essa forma de vida, a fim de passar com eles a brevidade da vida e as águas agitadas. Olha o pensamento que Basílio teve, né? Eu vou procurar viver da forma mais simples possível, porque essa vida é breve, para que eu estar apegado, né, aos bens materiais, para que eu estar apegado, né, à riqueza que eu herdei. Isso vai totalmente de contramão à doutrina, ou às doutrinas pregadas hoje, né, em muitas igrejas, né? Onde quanto mais você tem, mais as pessoas acham que você é abençoado por Deus. Basílio entendeu diferente até mesmo com relação ao Evangelho. De que adianta eu ter, se essa vida é breve? De que adianta eu ter, possuir, né, juntar tesouros, se um dia tudo isso aqui passar? Macrina, irmã de Basílio, fundou um mosteiro para mulheres em Arnesi, na região do Ponto. Ali perto, em Íbora, Basílio e seu amigo Gregório de Nazianzo fundaram uma comunidade para homens em 358. Para Basílio, a vida comunitária era essencial, pois quem vive sozinho não tem a quem servir. E o coração da vida monástica está no serviço aos outros. Ele mesmo realizava as tarefas mais humildes entre os monges. Ao mesmo tempo, porém, se dedicou a escrever 2 obras que regulavam a vida no monastério. Dessas regras deriva toda a legislação da igreja grega em relação à vida monástica. E por isso, Basílio tem sido considerado o fundador do monasticismo oriental. Quem é o fundador do monasticismo oriental? Basílio. A vida monástica era um luxo do qual Basílio não poderia desfrutar por muito tempo. Mal se passaram 6 anos em Íbora, quando ele foi ordenado presbítero em 365 contra a sua vontade. Né? Enquanto hoje muitas pessoas desejam, né, a vida eclesiástica e muitas vezes lutam com relação a isso, querem ser a força, a gente viu aqui que a maioria desses homens relutavam em aceitar um cargo eclesiástico, como um bispo, como um presbítero, como um ensinador da igreja cristã ali no seu começo. Então, se vê que de fato era algo que eles não queriam, então eram levantados pelo povo e Deus aprovava o ministério deles. Basílio e Eusébio, o bispo de Cesareia de Capadócia, não se davam muito bem. Depois de diversos conflitos entre eles, Basílio decidiu voltar para Íbora, onde permaneceu até que Valente se tornou imperador do Oriente. Como Valente apoiava a causa ariana, o bispo de Cesareia decidiu esquecer suas diferenças com Basílio e mandou buscá-lo, já que poderia ser um aliado contra os ataques do arianismo. Quando o bispo morreu,
e a sede ficou vaga, ficou vaga, os nicenos estavam convencidos de que era necessário eleger Basílio para ocupar o cargo. Os arianos, por seu lado, tentaram fazer todo o possível para evitá-lo. Com esse propósito, atacaram o único ponto que poderia impedir Basílio de ser um bom bispo: sua saúde frágil. Mas Justo Gonzalez conta que entre os presentes estava o bispo Gregório de Nazianzo, o pai de um amigo de Basílio, que respondeu à objeção perguntando se eles queriam eleger um bispo ou um gladiador. Basílio acabou sendo eleito o novo bispo de Cesareia em 370. Mas ele sabia que sua eleição levaria a entrar em conflito com o imperador, que era ariano. A situação em Cesareia era triste. O mau tempo tinha causado escassez de alimentos e a fome se abateu sobre toda a Capadócia. Além disso, a região estava mergulhada numa crise moral, econômica, política e teológica. Como bispo, Basílio procurou pôr em prática a vida cristã e chamou suas paróquias a fazerem o mesmo. Ele dizia que se cada um tomasse apenas o suficiente e desse o restante aos que estavam precisando, não haveria ricos nem pobres. E atacou fortemente aquelas pessoas que acumulavam riquezas enquanto outras morriam de fome, acusando-as de homicídio, declarando que quem tivesse sapatos e não os calçasse, enquanto outros andavam descalços, não era melhor que um ladrão. Olha o pensamento de Basílio, a sua convicção ética cristã e teológica. Ele queria o bem e falava mal contra aqueles que só faziam juntar dinheiro, contra aqueles que têm muitas posses e não ajudava aos necessitados, como muito se vê hoje em dia. Muito bem. A dor da fome, isso quem escreveu foi ele, a dor da fome, da qual o faminto morre, é um sofrimento horrível. De todas as calamidades, a fome é a principal, e a mais miserável das mortes é, sem dúvida, aquela pela inanição. Em outros tipos de morte, a espada que põe um rápido fim à vida, ou o rugido do fogo que queima a seiva da vida em poucos instantes, ou as presas dos animais selvagens que dilaceram os membros vitais, a tortura não seria prolongada. A fome, porém, é uma tortura vagarosa, que prolonga a dor. É uma enfermidade bem estabelecida e oculta em seu lugar. Uma morte sempre presente, nunca chegando a um fim. Ela seca os líquidos naturais, diminui o calor do corpo, contrai o tamanho e pouco a pouco drena a força. A carne adere aos ossos como uma teia de aranha. A pele não tem cor. Agora, que punição não deveria ser infligida sobre aquele que passa ao largo de tal corpo? Que crueldade pode ser maior que esta? Como podemos não contar alguém assim como o mais feroz dos animais ferozes e não considerá-lo um entre sacrilégio, sacrílego e assassino? A pessoa que pode curar tal enfermidade e por causa da avareza recusa o remédio, pode com razão ser condenada como um assassino. Então, o que Basílio diz aqui é muito forte. Aquele que pode fazer, aplacar a fome do seu irmão e não faz por avareza, ele é para Basílio considerado como um assassino. Nos arredores de Cesareia, Basílio fundou um hospital que era uma verdadeira cidade. Um forno comunitário alojamento para empregados, asilo para velhos e ala para doentes contagiosos. Nessa comunidade chamada de Basileia, ou seja, o reino, era onde se dava abrigo, trabalho, comida e esperança aos desamparados e famintos. Pouco depois de Basílio assumir o bispado, o imperador Valente anunciou sua intenção de visitar a cidade de Cesareia. Como conta Justo Gonzalez, aquelas visitas imperiais geralmente traziam problemas para os ortodoxos, pois Valente fazia tudo para fortalecer o grupo ariano
na cidade que visitava. Para preparar o caminho para a visita imperial, numerosos funcionários chegaram a Cesareia. Uma das tarefas de que o imperador os tinha incumbido era que dobrasse o ânimo do novo bispo com promessas e ameaças. Mas Basílio não era fácil de dobrar. Durante a entrevista acalorada com Basílio, o prefeito pretoriano, Modesto, perdeu a paciência e ameaçou com um confisco de bens, exílio, torturas e morte. Mas Basílio lhe respondeu. Olha bem o que Basílio respondeu. A única coisa que possuo, que poderias confiscar, são estes farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mandes, serei hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto em Cristo. A morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido à presença de Deus. Olha que resposta, né? E que exemplo de fé nós podemos contemplar em Basílio. Para mim isso é reconfortante. Surpreso, Modesto confessou que nunca ninguém se atrevera a lhe falar nesses termos. Em resposta, Basílio lhe disse: sem dúvida, nunca encontraste um bispo. Como Justo Gonzalez conta, Valente, por fim, chegou a Cesareia. Quando levou sua oferta para o altar, ninguém se aproximou para recebê-la. Valente se sentiu humilhado e comovido com tanta firmeza, até que o próprio Basílio, deixando claro que era ele quem estava fazendo o favor ao imperador, se aproximou e recebeu a oferta. A partir de então, Basílio pôde dedicar-se às atividades eclesiais. Além de agir como hábil pastor, ele continuou organizando e dirigindo a vida monástica. Em meio a esse trabalho, Basílio escreveu numerosos tratados teológicos, ascéticos, pedagógicos e litúrgicos, além de grande número de sermões e cartas. Nesse tempo, a igreja da Capadócia estava mergulhada na crise ariana por causa do apoio do imperador Valente. Ao refutá-los, Basílio defendeu a igualdade perfeita do Filho e do Espírito Santo com o Pai. No Concílio de Nicéia, que condenara o arianismo, não se havia dado atenção sobre a natureza do Espírito Santo. Esse concílio afirmou a divindade e consubstancialidade do Filho, mas afirmava apenas a fé no Espírito Santo, não tratando da sua natureza ou da sua substância. Então surgiram os chamados pneumatômacos, ou opositores do Espírito, que se declaravam dispostos a atribuir honra ao Filho, mas não ao Espírito Santo, posto que este era, no entendimento deles, inferior ao Pai e ao Filho. Por outro lado, Macedônio, o bispo semi-ariano de Constantinopla, para defender a unidade de Deus, afirmou que o Espírito Santo era subordinado ao Pai e ao Filho, negando, consequentemente, a divindade do Espírito Santo. Basílio buscou refutar ambas as posições. No começo da controvérsia, ele afirmou que o Espírito Santo deve ser reconhecido como intrinsecamente santo, uno com a natureza divina e bendita, e inseparável do Pai e do Filho, como está implícito na fórmula batismal. 2 anos depois, em seu tratado sobre o Espírito Santo, escrito em 374, deu um passo a mais, afirmando que o Espírito Santo deve ser concedida a mesma glória e louvor que o Pai e o Filho. Ele diz: nós, porém, não seremos relapsos na defesa da verdade. Não abandonaremos covardemente a causa. O Senhor nos entregou como doutrina necessária e salvífica que o Espírito Santo deve ser colocado na mesma categoria com o Pai. Nós glorificamos o Espírito com o Pai e o Filho, porque cremos que ele não é estranho à natureza divina. O Tratado de Basílio foi escrito a partir do texto da doxologia que era empregada na liturgia oriental. Enquanto o texto mais conhecido dizia glória ao Pai mediante o Filho e no Espírito Santo, Basílio preferia dizer glória ao Pai com o Filho juntamente com o Espírito Santo. O que estava em jogo nessa diferença
era a afirmação da divindade do Filho e do Espírito Santo. Pois no primeiro caso, eu poderia dizer que a glória pertence somente ao Pai, enquanto no segundo, a glória corresponde aos três. Ele diz: nós, porém, falamos como falavam nossos pais, que a glória é comum ao Pai e ao Filho. Por isso, proferimos a doxologia ao Pai com o Filho. Não basta, porém, que se trate de tradição dos pais. Eles próprios seguiam o conteúdo da Escritura e extraíam os princípios dos testemunhos da Escritura. Como Deus e Filho possuem com o Pai, junto com ele, a mesma glória. Tome conhecimento de que o Espírito é nomeado com o Senhor, do mesmo modo que o Filho com o Pai. Com efeito, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram igualmente dados. O argumento centrava-se na divindade do Espírito Santo, mediante toda uma série de argumentos bíblicos e teológicos. Basílio demonstrou que a glória divina pertence tanto ao Espírito Santo como ao Pai e ao Filho. Ele diz: atesto a todo aquele que confessa o Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada o ajudará. Dou testemunho ao que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, que sua fé é vã. E ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho é vã. E ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho cairá no vazio. Nem mesmo poderá possuir a fé se não tiver o Espírito. Efetivamente, não crê no Filho quem não acredita no Espírito. Quem crê no Pai é aquele que não crê no Filho. Com efeito, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Acha-se também excluído da verdadeira adoração aquele que renega o Espírito. De fato, é impossível adorar o Filho a não ser no Espírito Santo. Nem é possível invocar o Pai a não ser no Espírito da adoção filial. Basílio apelou à experiência cristã da salvação e argumentou que como somente o Espírito Santo opera a nossa salvação, ele só pode ser Deus, pois somente Deus pode salvar. Ele diz: pelo Espírito Santo vem a restauração ao paraíso, a ascensão ao reino do céu, a volta à adoção como filhos, a liberdade de chamar Deus de Pai, sermos feitos participantes da graça de Cristo, sermos chamados filhos da luz, compartilharmos a glória eterna e, em poucas palavras, sermos levados ao estado de toda a plenitude da bênção, tanto neste mundo como no mundo do porvir. Conforme resume J.N.D. Kelly, devemos destacar os seguintes pontos de seu argumento. O testemunho da Escritura das Escrituras acerca da grandeza e da dignidade do Espírito e do poder e da imensidão de sua operação. Sua associação com o Pai e o Filho em tudo o que eles realizam, especialmente em sua obra de santificação e glorificação. E seu relacionamento pessoal, tanto com o Pai quanto com o Filho. Como conclusão, o Espírito Santo não pode ser separado do Pai e do Filho, pois é o Espírito quem aplica a salvação de Deus aos cristãos. Esse tratado foi a base para outro semelhante escrito por Ambrósio, em que boa parte se limitou a traduzir o que Basílio tinha escrito. De modo que a doutrina do Espírito Santo, tanto no Ocidente como no Oriente, traz a influência de Basílio. A doxologia passou a afirmar glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. E é agora, e sempre será pelos séculos dos séculos. Essa é a grande contribuição de Basílio para a teologia cristã. Repensar o papel do Espírito Santo. E aqui é o comecinho, aqui você começa a entender, né, como essas pessoas desenvolveram a doutrina cristã. Aqui, depois de muita luta, muito debate, muitos inimigos tentando derrubar, primeiro a divindade de Cristo e agora a divindade do Espírito. Então, Basílio teve um papel fundamental na formulação da doutrina cristã. Vamos lá. Basílio contribuiu para o triunfo final
da doutrina da Trindade, que o Concílio de Nicéia tinha confessado. Ele trabalhou a fim de que um novo concílio ecumênico ratificasse as decisões de Nicéia e acabasse com a heresia ariana e as brigas que ela causara. Com esse propósito, nomeou bispos de sua confiança para ajudarem-no. Dois dos convocados para o serviço foram o amigo Gregório Nazianzo e seu próprio irmão caçula, Gregório de Nissa. E ambos ajudaram Basílio a influenciar a igreja em direção à adoção da doutrina ortodoxa da Trindade. Mas, assim como Atanásio, Basílio não pôde ver esse triunfo, pois morreu em 1º de janeiro de 379. Pouco tempo antes que o imperador cristão Teodósio I convocasse o concílio de Constantinopla no ano 381, que afirmou a divindade do Espírito Santo, digno de receber a mesma glória que o Pai e o Filho. Diz: e cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Christopher Hall diz que os impedimentos de Basílio são notáveis, ou os empreendimentos, de Basílio são notáveis, e os resume da seguinte forma: a instalação de importantes comunidades monásticas na Capadócia, o desenvolvimento de um código monástico, detalhado código monástico para a regulação da vida comunitária, uma regra monástica para mais tarde influenciar Bento de Núzia no Ocidente, forte liderança eclesiástica em ocasião conturbada de desunião e confusão, argúcia teológica perspicaz e coragem na defesa da plena divindade do Filho e do Espírito Santo, e no desenvolvimento de implicações de doutrinas trinitárias. Basílio realizou tudo isso em uma vida de 50 anos. Olha só. Mais 9 anos bastaram para que este luminar da igreja fosse chamado, ainda em vida, de Basílio o Grande. E raramente um título foi tão merecido. Basílio o Grande, aquele que defendeu a fé cristã da heresia ariana, e você sabe, a gente tem dito, a heresia ariana hoje tem respaldo nas testemunhas de Jeová, que nem reconhece a divindade plena de Cristo, nem tampouco a divindade plena do Espírito Santo, que para eles é uma força ativa. Portanto, Basílio bateria de frente com as testemunhas de Jeová. Bem, esta foi mais uma breve biografia para a sua edificação, a gente ser grato por homens de Deus, homens como Basílio, e como tantos outros que nós vamos ver aqui, que cooperaram com a fé cristã, que deram o seu melhor e morreram firme em Jesus Cristo. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos trazendo mais este homem que aqui dispensa, isso aqui é muito mais conhecido, Agostinho de Hipona, o grande Agostinho de Hipona. Estaremos falando sobre ele amanhã, se Deus assim nos permitir. Agostinho, ele é fantástico. Se você não conhece a obra de Agostinho, você não conhece a base de muitas coisas que nós cremos hoje. Portanto, quero convidá-lo amanhã mais uma vez estarmos juntos para lermos sobre Agostinho, ou mais conhecido como Santo Agostinho. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento aqui em tua presença. Pedimos, ó Pai, que tu venha nos dar a tua graça a cada dia, fortalecendo os nossos corações, que possamos a cada dia, Deus, aprender com esses homens de Deus e deixar também deixar algo positivo, deixar a nossa marca, ó Deus, aqui na terra, que as pessoas vejam em nós Cristo, a esperança da glória. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, não esqueça, hoje à noite teremos uma live especial aqui no templo, diretamente do templo, aqui na primeira igreja congregacional, onde estaremos falando sobre a pandemia e a esperança cristã. A pandemia no meio
da pandemia, podemos ter esperança. Então, hoje à noite, a partir de 7h30 estará conosco o seminarista Jonas Filho e também o radialista que vai estar falando com relação às coisas daqui da cidade, também trabalha na prefeitura, nosso amigo Cid Cordeiro. Então, fica aqui o nosso convite para que você participe, para que você faça perguntas e que a gente tenha uma noite abençoada para a glória do Senhor. Muito obrigado.